Olá pessoal, meu nome é MS, eu sou voluntário no Instituto Chico Xavier. O site do Instituto é www.institutochicoxavier.com. O Instituto está com algumas aulas sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita atrasadas, e eu me voluntariei para gravá-las. Para assistir às outras aulas, acesse o site do Instituto no link Seminários e Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESDE edição 1, sumário, e assista às outras aulas. Eu também tenho meu podcast sobre espiritismo, o Podcast Espírita. Para achar é só procurar por Podcast Espírita no Facebook e no YouTube. Abaixo desse link eu vou deixar todos os links. Vou deixar o link do Google Drive também para download do MP3, caso você queira colocar no celular para ouvir mais tarde. E no site do Instituto Chico Xavier, na seção áudio, podcast espírita, ainda tem o QR Code para você ler com o celular e já iniciar o download. Super simples. Você nem precisa digitar o endereço no navegador para fazer o download do MP3. Se vocês gostaram do conteúdo, visite o site do Instituto, meu podcast, compartilhem e curtam. Mas por que eu estou pedindo isso? Para ajudar a divulgar a doutrina espírita, trazer conhecimento e paz para as pessoas, fazê-las refletir e despertar o seu melhor. Então, eu vou mesclar um pouco as coisas. As aulas atrasadas irão para o site nas aulas atrasadas e também serão um podcast. Então, este vai ser o estudo 21 e o podcast 20. Vamos falar sobre obsessão e desobsessão. Vamos às definições. A palavra obsessão vem do latim obsessione, impertinência, perseguição, atormentar. A definição de obsessão, segundo Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Alarme chato, né? Já para. No Livro dos Médiuns, capítulo 23, a obsessão é o domínio que certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. No livro A Gênese, no capítulo 14 e 15, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. No Obras Póstumas, no parágrafo 7, a obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas com o objetivo de escravizar e submeter à vontade delas, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Então, a obsessão é qualquer constrangimento, ou seja, influência que os espíritos inferiores determinam sobre o médium, dominando a sua vontade. Nem só o médium, tá, pessoal? Quem é obsessor? Aquele que importuna, persegue, atormenta. O obsessor é uma pessoa como nós, não é um monstro teratológico saído das trevas, não, que só vive de crueldades, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. É alguém que talvez amamos, outra hora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é o irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Quem é obsidiado? É aquele que é importunado, perseguido, atormentado. O obsidiado de hoje pode ser o algoz de ontem, e que agora se apresenta como vítima. Ou então é o comparsa de crimes, que o cúmplice não quer perder, fazendo de tudo para cercá-lo em sua trajetória. Quais os tipos de obsessão? Obsessão simples. O espírito inferior procura, através de sua tenacidade e sua persistência, intrometer-se na vida do obsidiado, dando-lhe mais estranhas sugestões que nas mais vezes contrariam a forma habitual de proceder e pensar da vítima. Esta, com um pouco de critério e autoanálise, facilmente identifica que está sob influência de um espírito obsessor e, cuidando-se devidamente, comportamento cristão, não lhe oferecerá campo mental favorável à sua ação. Procurando viver em clima de elevação, através de boas leituras, preces, convívio com pessoas honestas e sérias, em ambientes que se dedicam à prática do bem, estará pautando a sua vida de acordo com os ditames do Cristo, livrando-se da ação do obsessor. Segundo tipo, fascinação. É a forma mais difícil de ser tratada, porque o obsidiado se nega a receber orientação e tratamento, posto que julga não estar sob influência obsessiva e até às vezes acredita que todos os demais é que se encontram obsidiados, enquanto ele é o único certo. Você reconhece alguém assim?
Nesta variedade, nota-se que o obsessor se insinua a princípio discretamente e vai ganhando terreno, enraizando-se pouco a pouco até se instalar definitivamente, aceito que é pelo obsidiado, formando um verdadeiro fenômeno de simbiose psíquica. Geralmente o médium acredita-se estar sendo guiado por uma entidade espiritual de alto gabarito, pois que usa nome de personagens famosos ou de espíritos de crédula em tudo que vem por seu intervalo, acreditando-se missionária. E a qualquer objeção ou crítica construtiva que se faça sobre o teor das comunicações, susceptibilizar-se, magoa-se e afasta-se das pessoas a quem podem esclarecer. 3. Subjugação. É o fenômeno de uma criatura encarnada estar sob o domínio completo e total de uma entidade desencarnada. É de fácil diagnóstico, porém, para a cura desse tipo de obsessão há necessidade de melhora moral do médium e que o espírito obsessor seja levado a arrepender-se do mal que está praticando, através de doutrinações feitas por quem tenha superioridade moral. Não se julgue que nessa variedade o espírito obsessor tome lugar no corpo do obsidiado, assim uma supremacia da sua vontade, dominando completamente a do médium. A pessoa nesse estado realiza coisas que no estado normal não realizaria. Diz e faz aquilo que não é do seu costume habitual. Obsessão é ruim? É bom? Acho que as duas coisas, tudo depende do motivo e da maneira que você vê. Vamos pensar em algo. Você deve dinheiro para alguém e esta pessoa vem lhe cobrar. Você vai chamar a polícia para ela? E se chamar, você está correto em fazer isso? É mais ou menos isso que fazemos com nossos obsessores. Então existem muitos fatores que originam a obsessão. Vamos falar um pouco de cada. Dívidas. Conceitos sobre reencarnação e vida eterna já devem estar bem claro para nós. Então vou aceitar que você já está íntimo deles. Vamos pensar em algo. De quem do que você tem mágoa? De quem você tem mais raiva? Vamos ver, políticos. É muito fácil falar que tem raiva de políticos, por exemplo. O que seria um sentimento de raiva ou mágoa? Aquele sentimento que aperta o nosso peito, que parece doer o nosso coração, aquele sentimento que nos assalta os pensamentos todo o tempo? Mas pense, você tem raiva deles ou simplesmente discorda dos pensamentos e ações deles? Sinceramente, acho que temos somente uma discordância de pensamento e, no máximo, uma certa ira pelo descaso e outras coisas que eles aprontam. Quem consegue despertar em nós o verdadeiro sentimento de raiva e mágoa? Não são estranhos, com certeza. Você não sai pela rua, encontra alguém e sente aquela raiva de invadir, não é? Então, quem consegue isso? Seus pais, seus cônjuges, seus filhos, seus amigos, mas seus amigos, não simplesmente os conhecidos. Vamos ser mais claros. Se o nosso cônjuge largar de nós, embora com outra pessoa, não iríamos ter raiva, mágoa desta pessoa, no caso o cônjuge? Aquele sentimento que parece que dói o coração? Ou um chefe que sem um bom motivo nos manda embora ou nos diminui o salário? Às vezes até um desconhecido. Por exemplo, você está dirigindo, chega alguém, ele coloca um revólver no rosto, leva o seu carro, seu celular, sua carteira, lhe dá uns tabefes na cara. Só de pensar já te dá um sentimento ruim, certo? Mas é a mesma raiva do cônjuge que te traiu? Então, agora vamos tomar um ar, respirar fundo e deixar todos esses sentimentos densos de lado. Eu só quis mostrar para você o que é ter raiva e mágoa de alguém, de verdade. E não somente uma discordância de ideias ou um sentimento de impotência. Vamos voltar aos obsessores, ao tópico das dívidas. Hoje achamos que o nosso planeta é muito violento, difícil de viver. Pura besteira. Estude um pouco de história. O que era feito antigamente? Esses dias eu caí num vídeo no YouTube que fala sobre técnicas de torturas antigas. Antigamente, se a igreja achava que você era uma bruxa, ou por qualquer outro motivo besta qualquer, você era queimado numa fogueira. Se um rei ou uma autoridade religiosa achasse que você era um traidor, você poderia ser enforcado. E pensar que hoje você pode xingar todos os políticos e todos os nomes que você quiser no Facebook. E o máximo que acontece é responder no processo, ninguém vai te enforcar por causa disso. Alguns povos chegavam a pendurar as pessoas de cabeça para baixo e serrar. Isso mesmo, você ouviu corretamente, serrar. Vi outro caso que colocava as pessoas dentro de um bezerro de metal, fechava e colocava um fogo embaixo dele, e deixava a pessoa lá até ela parar de gritar, ou seja, após ela morrer queimada e asfixiada.
Onde quero chegar com isso? Já cometemos muitos erros no passado, terríveis e inomináveis. Já podemos ter ocupado posições que nos permitiram cometer os erros que falei acima. Ou quem sabe em outras vidas, espero que não nesta, tá? O espírita deve ter um senso moral mais desenvolvido, pelo menos é o que a gente espera. Você já pode ter matado seu cônjuge por dinheiro, ou tê-lo abandonado por outra pessoa mais bonita ou que lhe dê mais vantagens na vida. E agora vamos mudar de lado. Em vez de você ter praticado esses erros, vamos pensar se você tivesse sofrido esses erros. Você não sentiria raiva, mágoa? Então vamos agradecer ao nosso bom Pai a bênção do esquecimento a cada encarnação. O obsessor que está perto de nós por dívida, o que ele é? É alguém que em algum ponto de nossas vidas passadas foi prejudicado por nós. Não se engane, a grande maioria dos casos só nos odeia quem um dia nos amou. Então, se tem alguém nos obsidiando porque um dia já erramos e feio com ele, vamos correndo para um centro espírita dizendo que não quero ter obsessor, tira esse capeta da minha vida? Não está certo isso. O que está errando nesse momento? O obsessor está perto de nós de graça? Não. O obsessor quer nos prejudicar porque está cego de raiva com erros que um dia cometemos com ele. E por que Deus permite que uma pessoa esteja do nosso lado nos obsidiando? Para que nos acertemos. Os bons irmãos espirituais esperam que tenhamos uma vida modelo e que desta maneira nossos obsessores nos perdoem pelos nossos erros e sigam em frente. Então, ir ao centro, sentar na mesa, ouvir algum médium gritando e urrando que você me prejudicou, que você vai me pagar, e você pensar, Pai do céu, me livra desse capeta, é um pensamento egoísta. Temos que pedir para que essa pessoa aprenda o perdão. E nessa atitude temos que ser pessoas perdoáveis. Nossos obsessores têm que ver em nós motivos para que sejamos perdoados. Somente esses motivos, nosso Pai e nossos guardiões permitem que os obsessores cheguem perto de nós. Li um livro que eu gosto muito, que trata de uma maneira bem clara de desencarnação, obsessão, consequências. O livro se chama Guardião da Meia-Noite. Quem puder achar esse livro, leia. E como vamos nos desobediar desse obsessor que vem nos cobrando os erros passados? Olha, imagina que você abandonou sua esposa por uma mais nova. Talvez você não consiga o perdão dela nesta vida, né? Então, imagine um irmão desencarnado que um dia você prejudicou. Você não vai conseguir tão fácil o perdão, vai ser um pouco difícil. Nesse momento, imagina alguém levantando a mão e falando em alto e bom tom, com boca cheia. Mies, eu não tenho obsessor, eu sou bonzinho. Ah, meu Deus, você é bonzinho, ué? Sabe o que aprontou em outras vidas? Se você fosse santo, você não estaria. Se você fosse santo, se não tivesse feito um monte de besteira em outras encarnações, com certeza você não estaria aqui na Terra. Estaria num planeta melhor, talvez em Saturno. Tenha certeza que se você está aqui na Terra, se é uma pessoa normal, tem muitas dívidas para pagar. Ou como alguns espíritas preferem uma versão mais light, você tem coisas a aprender que não deveria ter feito. Então, voltando ao pensamento. Como vamos nos livrar deste irmão que está a nos cobrar os débitos passados? Muita oração, retidão moral, caridade, estudo. Sim, ao estudar, ele estuda o que você está estudando, o que você está ouvindo. Pensamentos e ações edificantes. Ir ao centro espírita é válido? Sim, é válido. Mas por pensamento e pedido legal não é para se livrar dos obsessores, e sim para que ele seja instruído para que nos perdoe, que isso não faz nenhum bem para a vida dele e que se ele siga em frente. Se der tudo certo, ele te perdoa. Não é assim aquele perdão. É um assim, vai, eu aceito deixar esse aqui em paz. Vamos ver o que vocês têm de bom para me oferecer. Vai para alguma colônia e de lá cada um segue a sua vida. Sintonia. Como são as obsessões por sintonia? Vamos listar os casos mais comuns. Bebidas, cigarro, sexo, maledicência. Mas como assim? Eu não entendi, me explica melhor. Ok, vamos lá. Vamos supor que você bebe socialmente nos fins de semana, vai em bar ou em reuniões de pessoas bebendo. Quando uma pessoa desencarna, ela não muda nada, não vira anjo não, só vira um fantasminha. Como assim não muda nada? Você só sai do seu corpo, vai continuar desejando, vai continuar sendo a mesma pessoa, com as mesmas vontades e desejos.
Unhas, cabelos, menstruação, desejo de comer e beber, sexo são desejos comuns de um recém-desencarnado. Quem desencarnou e foi para as colônias, para o nosso lar, não costuma ter essas vontades, ou já consegue se controlar. Então vamos simplificar. João é uma pessoa normal. Trabalha, no fim de semana gosta de beber um pouco de tudo. Sai no sábado à noite com amigos sai no sábado à tarde com amigos e só chega de noite. Gosta de beber e faz isso assim em quantidade. Com os anos, a vontade de beber aumenta. O João passa a tomar cervejinha todos os dias. Para relaxar, diz ele. Ele passa a beber e a pensar na próxima bebida. João desencarna e tem a mesma vontade de beber. Mas e agora? Não tem como comprar bebida no bar da esquina. Tá? O que ele vai fazer para conseguir bebida? Então ele fica à espreita nos bares, os locais onde ele costumava frequentar. E quando chegam as pessoas encarnadas para beber, ele aproveita para sugar um pouco da energia da bebida para ele. Tá? É como se ele tirasse a energia da bebida para ele. Beleza, João já conseguiu saciar o desejo dele de beber por hoje. Amanhã ele volta no mesmo bar para saciar de novo a vontade. E adivinha? Você está lá rindo com seus amigos e bebendo. Ele aproveita para sugar mais um pouco da essência da bebida para ele. E assim os dias vão se passando. Bom, em vez de ir todo dia no bar para ver se você está lá, é mais fácil ele seguir você todos os dias e aproveitar de todo o momento que você usa para beber. Pronto, além do obsessor por seus erros passados, você ganhou mais um, por sintonia. Agora você vai no centro espírita chorar, tá? Ok, João já está satisfeito. Mas existe só um João no plano astral com desejo de bebida? Só existe uma pessoa com bebida aqui na Terra encarnado? Não e não. Tem mais um monte. Então assim, você vai acumulando mais e mais amigos desencarnados que têm o mesmo desejo e o usam para saciar o desejo deles. Então ele fica perto de você, acaba gerando doenças em seu corpo, a energia dele é muito densa, isso adoece o nosso corpo encarnado. Exemplifiquei o caso da bebida. Vamos pensar no caso do motel. Você acha que tem privacidade lá, né? Você não imagina a plateia de irmãos desencarnados que estão lá assistindo. E de graça ainda o seu showzinho. Na sua casa, com seu cônjuge, as coisas são diferentes, vocês são protegidos. Agora fica imaginando João, numa situação deplorável, seguindo você por um pouco de bebida, imaginando que você não é espírita, que você frequenta uma outra denominação, uma igreja qualquer. Você vai na igreja barulhenta que tem os capetas perto de você. Nisso eles pegam João, em estado deplorável, e tentam exorcizar o demônio perto de você. Nisso João pensa, poxa, é um capeta? Imagina a situação dele, coitado. Então, como se livrar da obsessão por sintonia? Se livrar dos vícios, oração, retidão moral, estudo, caridade. Não tendo os vícios, você se torna desinteressante para os obsessores, e eles vão procurar o próximo. Interesse. Aqui são os obsessores mais especializados e são os mais difíceis de se livrar. São contratados para lhe obsidiar, para lhe fazer ter o pensamento que eles precisam e com isso conseguem os seus objetivos. Me lembro que em algum podcast, não me lembro agora o número, eu contei a história de uma moça que era obsidiada, uma médium. Maria, vou dar o nome para facilitar a narrativa. Era uma médium espírita, trabalhava numa casa, era solteira, quase toda certinha. Quase porque ela tinha um caso com um homem casado. E imagina, Maria tinha um obsessor dela. E ele judiava dela de todas as maneiras possíveis. O obsessor fazia de tudo para que as coisas dessem errado na vida de Maria. Maria, apesar de espírita e médium, não se importava muito com as sugestões dos espíritos em sua vida. Para falar a verdade, ela não entendia muito bem isso. E achava estar imune por ser trabalhador espírita. Trabalhador espírita não é imune, tá, pessoal? Em algum outro podcast a gente fala sobre isso. Maria se achava feia, desinteressante, que nenhum homem se interessava por ela. E por isso aceitava ter um caso com um homem casado. Sou feia, desinteressante, não vou achar mais ninguém. Vou ficar assim mesmo. Era o que Maria pensava. Maria não tinha sorte com o emprego, sempre algo dava errado. Ela era pobre, usava roupas doadas e com isso sua autoestima era ainda mais baixa. O centro era um refúgio para ela, mas também era um problema, pois as pessoas questionavam a sua moral. Como que uma pessoa adúltera pode trabalhar no centro espírita e ainda exercer a função de médium? Isso era um problema para Maria e para a equipe da casa. O obsessor e outros que faziam parte da equipe de obsessão de Maria eram contratados para prejudicar e fechar a casa espírita.
Não se iludam, eles são muito inteligentes, organizados, ficam 24 horas por dia ao nosso lado, não precisam sair para comer nem dormir. E são duramente castigados se não conseguem seus objetivos. Então, quer funcionários mais motivados que estes? Maria era um ponto fraco na casa espírita. Seu obsessor e os chefes obsessores sabiam disso e usavam os outros pontos fracos de Maria para isso. Claro que também existiam outros obsessores com outros membros da casa espírita, cada um trabalhando com uma fraqueza diferente. Tudo isso com o objetivo de fechar a casa espírita. Trabalhador espírita, estudante espírita, não é imune aos ataques obsessivos de qualquer categoria. Ao contrário, às vezes eles são muito mais obsidiados. Muitos anos se passaram e um dia um obsessor de Maria foi chamado numa reunião espírita, na qual ele expôs tudo o que eu já disse para vocês. Mas a novidade é que ele começava a ter pena dela, começou a se simpatizar com Maria e a ter pena de tudo que aprontava com ela. Não sei de mais nada do caso de Maria. Não sei quando o obsessor dela vai cansar de obsidiá-la, quando vai parar com isso e ser resgatado, ou talvez se tornar um protetor dela. Isso pode levar a vida toda do encarnado e não ocorrer. Ou se ocorrer, ele pode ser trocado por outro, talvez mais motivado e mais inteligente. Como se livrar desse pessoal? As mesmas dicas que eu dei acima. Oração, retidão moral, estudo, caridade, uma vida honesta no sentido de suas atitudes serem honestas com você e com as pessoas à sua volta. Familiares. Às vezes nossos entes queridos, já desencarnados, estão perdidos, vagando pela terra e não sabem que desencarnaram. E com isso tentam continuar com a mesma vida, tentam conversar conosco, tentam ir trabalhar. A energia deles normalmente está densa por causa das doenças, dos pensamentos ruins. E com isso eles não geram doenças. Esses coitados têm que ser tratados. E você deve pedir ajuda para eles no centro espíritas e em suas orações. Coloca sempre o nome dos seus familiares que já se foram, seus amigos já desencarnados, naquela caixinha de vibração. Qual a atitude correta a pedir uma oração? Meu Deus, me livra dos capetas que estão me atormentando todos os dias? Com certeza não, né? Meu Senhor, por favor, dá entendimento a esses irmãos que se encontram perto de mim, que eles entendam que estão desencarnados, que a vingança não leva a nada, que suas vidas se atrasam com essas atitudes. Obsessão de encarnado. São os obsessores? Só os obsessores conseguem obsidiar os encarnados? Não. Será que algum encarnado consegue obsidiar um desencarnado? Consegue sim. Mas você consegue obsidiar os seus entes queridos que já foram. O seu obsessor mais especializado, aquele que quer destruir a casa espírita, você não consegue. Vamos novamente exemplificar. O pai de Joana desencarna, o senhor Rafael desencarna. Joana fica péssima, chora, passa mal. Para tudo que faz, para tudo em sua vida, fica trancada no quarto, não quer sair para nada. Até aqui está tudo ok. Mas quanto tempo Joana faz isto? Um dia, uma semana, e devagar a vida volta ao normal? Ok, até aqui está tudo certo. Mas após um ano, a Joana ainda lamenta e sofre a desencarnação do pai. Fica triste na formatura dela, fica triste todo final de semana que ele não está. E não é leve, e não é um triste leve não, é um triste profundo. Não dá sossego para ninguém. Joana fala do seu pai para todo mundo, tá? Para o pessoal do seu trabalho, para o seu marido, para o resto da família, para as pessoas que ela encontra na rua. Joana lembra das pisadas do pai na bola quando encarnado, briga com ele em pensamento. Por favor, não façam isto. Joana está judiando do seu pai, Rafael, na espiritualidade, sente todos os sentimentos de Joana. E não tem paz com isto. Sofre tanto ou até mais que ela, tá? Porque eles ficam muito mais sensíveis na espiritualidade. Quando Joana começa com a alimentação, os amigos de Rafael na espiritualidade dão remédio para ele desacordar e às vezes o mantém assim por dias, para não sentir os sentimentos densos que vêm de Joana. Prestem muita atenção no que eu acabei e vou repetir. Quando Joana começa com a alimentação, os amigos de Rafael na espiritualidade dão remédios para ele desacordar e às vezes o mantém assim por dias, para ele não sentir os sentimentos densos que vêm de Joana. Agora pense em toda a lamentação fora do prazo de Joana e no sofrimento que ela causa ao seu pai. Pense em seus familiares e amigos. Algum deles está nessa fase? Vou recomendar algumas leituras que tratam sobre o assunto. Violetas na Janela trata um pouco do tema da obsessão de familiares para o desencarnado.
Mas neste caso, os pais de Patrícia eram espíritas, e em pensamento mandam para ela sempre um vaso de violetas em sua janela. É um belo livro e vale a pena ser lido. Outro livro que recomendo é O Caminho das Estrelas, de Vera Lúcia Marinzec, pelo espírito Antônio Carlos. Neste livro deixa bem claro o sofrimento que os desencarnados sofrem com a obsessão dos vivos. A próxima coisa que eu vou falar, realmente eu pensei muito sobre o assunto, se eu tocaria nele ou não, mas eu decidi falar por sua profundidade e relevância. Eu vou colocar abaixo deste vídeo um link para um vídeo de uma casa umbandista. Tá? Mas é muito relevante com o tema da obsessão. Neste vídeo o obsessor fala da esposa que o matou, e se não me engano, para ficar com outro. Fala sobre sua raiva, frustração, de como funcionam as coisas lá no umbral, sobre tudo que ele faz, sobre como ele trabalha. É bem esclarecedor e até mesmo amedrontador. O link desse vídeo que vai abaixo deste, o nome dele é Espírito Obsessor Resgatado. Alguns espíritas vão criticar, vão se assustar com o link do vídeo bandista, mas eu não tenho preconceito para eles, ao contrário, tenho um carinho imenso pela Umbanda, em especial pelo meu querido caboclo Girassol, que está sempre por perto. A Umbanda e o Espiritismo têm diferenças doutrinárias, diferenças em sua maneira de trabalho, mas temos os mesmos ideais de estudo, disciplina e caridade, e até mesmo as mesmas entidades de trabalho. Muitas casas espíritas trabalham com preto velho e mães velhas em sua mesa. Não vou me estender aqui nesse assunto, no futuro quero tratar do tema com a devida profundidade e carinho que merece. Vou acabando esse estudo com a esperança de ter passado uma boa quantidade de informações para você e que você pondere, analise e pense melhor no seu modo de agir. Quem tiver dúvida pode me escrever no podcast institutochicoxavier.com, que eu responderei a sua dúvida e quem sabe vir até um podcast. Obrigado, tchau, tchau.